Olá! Você já parou para pensar em como seria descrever a beleza de uma floresta ou a imensidão do mar, só que em francês? Pois é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Vamos juntos embarcar numa viagem por palavras que pintam a natureza, que dão nome aos animais e que falam de um assunto super importante, a ecologia. Preparados? Então, fica a pergunta, né? Como é que a gente descreve o nosso mundo em francês? A gente vai descobrir isso juntos, passo a passo, começando por aquilo que é a base de tudo, as grandes paisagens que a natureza nos presenteia. Para começar, vamos aprender a dar nome para as grandes telas da natureza. Pense nelas como os primeiros e mais importantes traços de uma pintura, sabe? A chave aqui, gente, vai ser ouvir com muita calma e atenção a pronúncia de cada uma dessas palavras. Vamos lá! A nossa primeira palavra é la forêt. Escuta de novo, com calma. La forêt. É a floresta, aquele lugar que a gente imagina cheio de árvores, de sons, de vida. Ok, saindo das florestas, vamos subir um pouco lá para os picos mais altos. Em francês, a gente diz la montagne. O detalhe aqui é esse som nhê no final. Tente comigo. Montagne. Isso, a montanha. E as águas que vão cortando toda essa paisagem, a gente chama de la rivière. Percebe aquele R bem francês que vem lá do fundo da garganta? La rivière. É o rio. E finalmente, para onde o rio sempre corre, a gente chega na imensidão azul, que é la mer. É uma palavra bem curtinha, né? Mas que tem uma força enorme. La mer. O mar. Certo. Nossas paisagens já estão desenhadas, mas tá faltando vida nelas, não tá? Então agora, vamos conhecer os habitantes do nosso planeta. Os animais, ou como se diz em francês, les animaux. E olha que interessante, em francês existe uma distinção bem clara. De um lado, temos os animaux de compagnie, que são literalmente os animais de companhia, aqueles que vivem com a gente. Do outro, os animaux sauvages, que são as criaturas selvagens que vivem livres na natureza. Vamos ver uns exemplos? Começando por um amigo que muita gente tem em casa, le chien. O segredinho aqui é o som nasal no final. Tente não falar o N, mas deixar o som sair pelo nariz. Chien. O cachorro. E quem é o outro companheiro clássico? Le chat. Repare bem, o T no final da palavra está ali na escrita, mas a gente não fala. Simplesmente le chat. O gato. Agora, vamos dar um pulo para o lado selvagem. O rei da selva a gente chama de le lion. A escrita é bem parecida com o português, mas a pronúncia tem aquele toque nasal francês. Lion, o leão. E lá naquelas florestas em La Forêt, a gente pode encontrar este animal enorme, l'ours. Assim como em chat, a última letra, o S, é muda. A gente não pronuncia, simplesmente l'ours, o urso. Bom, a gente já sabe nomear as paisagens e alguns dos seus habitantes. Agora é hora de falar sobre a nossa relação com tudo isso. E essa conversa nos leva direto para um tema cada vez mais urgente, a ecologia, ou em francês, l'écologie. Para a gente conseguir falar sobre esse assunto, tem algumas palavras que são fundamentais. A primeira é l'environnement, que é o meio ambiente em geral. Para cuidar dele, a gente tem ações como le recyclage, a reciclagem, que ajuda a combater la pollution, a poluição. E claro, tem o maior desafio de todos, que é le réchauffement climatique, o aquecimento global. São palavras que a gente ouve todo dia, né? No fim das contas, toda essa discussão pode ser resumida em uma frase bem simples, mas muito, muito poderosa. Proteger la nature. É um chamado que todo mundo entende, não importa a língua. Proteger a natureza. Simples, direto e mais necessário do que nunca. E essa natureza que a gente precisa proteger, ela não tá só no chão que a gente pisa, né? É só levantar um pouco o olhar. Vamos aprender agora a nomear o céu e os elementos que vemos lá em cima. Começando, claro, pela nossa grande estrela, a fonte de luz e calor. Em francês, a gente diz le soleil. Esse som final, ei, soa como o nosso ei. Vamos lá? Soleil, o sol. E quando o sol se despede, quem aparece no céu? Ela mesma, la lune. O truque para pronunciar esse U bem francês é fazer um biquinho, como se fosse dar um assobio, sabe? Lune, a lua. E para completar esse quadro noturno, temos as les étoiles,
No plural mesmo, porque são muitas. Uma só seria une étoile. Mas o bonito é ver todas juntas, les étoiles, as estrelas. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, que tal pegar um desses conceitos que a gente aprendeu e ver como ele funciona na vida real, no dia a dia? É uma dica cultural bem bacana sobre a França. Lá na França, a reciclagem, ou le recyclage, é levada tão a sério que a prática de separar o lixo tem até um nome próprio, le tri sélectif. Literalmente, a separação seletiva. É um hábito que faz parte da cultura deles. E, na prática, é bem como a gente imagina. Na maioria dos prédios e ruas você vai encontrar lixeiras diferentes, muitas vezes coloridas, para cada tipo de material. Uma só para o vidro, outra para plásticos e embalagens e mais uma para o papel. É um sistema bem organizado. E tudo isso nos traz uma reflexão final. Agora que a gente tem mais palavras para falar sobre as belezas e os desafios do nosso planeta, fica a pergunta: qual pequeno gesto, por menor que seja, a gente pode fazer hoje para realmente honrar o significado de proteger a nature? Fica aí para a gente pensar.